Tá aí uma história que a animação não estraga a graça. Batman Gotham 1889. Bem-vindos ao Chuvisco Nerd. O papo hoje é essa HQ aqui, o graphic novel Batman 1889. Panini, quase sempre é Panini. E é uma história bem legal. Eu já tinha visto a animação, tem até vídeo aqui no canal sobre isso. Se não me engano, o nome em inglês dela é Batman Gotham by Gaslight. Então você pode achar aí muito fácil aí na internet da vida. A animação tinha me surpreendido bastante. Tinha gostado da animação, apesar de ter sido muito curta. Já comentei isso em outro vídeo. Não vou me prender ela aqui agora. Mas acho que fiquei com medo da animação estragar um pouco a graça da revista. Mas acabou não fazendo isso. Na verdade, assistir a animação, ler HQ ou ler HQ e depois ir pra animação, não estraga um, não estraga o outro, porque apesar de ser da HQ inspirar a animação, elas são histórias particularmente diferentes. Apesar de ter o mesmo vilão e seguir algumas premissas, eu já vou te explicar por quê. Antes de seguir em frente, não deixe aí também de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito e comentar. Nosso canal tá crescendo. Eu tenho tentado trazer conteúdo diferenciado, sei que ainda precisa melhorar muita coisa, então é importante que você me ajude, me dê incentivo até para poder melhorar nosso conteúdo, beleza? Então tá dado o recado. Essa HQ, enquanto eu falo, eu vou tentar deixar algumas imagens rodando aí para vocês verem como é que ela é. Ela vem com duas histórias, tá? Ambos os roteiros são do Brian Augustine, só muda o artista. Na primeira história, que é o que eu vou começar falando com vocês agora, tem o mesmo nome do título, né? Batman Gotham 1889. A arte dessa história é do Michael Mignola. E tem, apesar de ter o mesmo mote que a animação, a história difere bem, inclusive no seu desfecho. Já vou te adiantar que a solução da animação não é a mesma solução da revista, ou seja, você consegue se surpreender com os dois. Porque a graça dessa história do Batman Gotham 1889, ou seja, a primeira história da HQ e a animação, é descobrir quem é o Jack o Estripador. Porque é uma história do Batman que coloca ele num universo muito próximo da nossa era vitoriana. A Gotham é uma Gotham londrina, na verdade, né? Apesar de ainda continuar sendo uma Gotham americana. A inspiração é toda londrina, todo o estilo, até a arte tenta remeter a esse período. Eu gosto muito do uniforme do Batman, ele tem costuras, não tem lentes brancas. Eu sei que muita gente ama as lentes brancas, mas considerando a proposta da história, ficou muito legal não colocarem, porque parece uma coisa feita em casa ou por um alfaiate mesmo, né? Algo limitado pela tecnologia da época, né? Você não vai ter plástico, você não vai ter algumas coisas que facilitariam fazer um capuz esteticamente mais bonito. Então fizeram um capuz funcional. Esconde o rosto, tem as orelhinhas e pronto. Tem muita coisa. A capa é uma capa típica da época mesmo, né? Tem aquela... Me fugiu o nome aqui, tem uma armação aqui no pescoço que eu esqueci o nome agora. Estilo Conde Drácula, é bem legal. Mas o Batman mantém a principal característica dele, que é ser um Batman detetivesco. Claro que nessa versão da HQ o Bruce Wayne tem mais espaço do que na animação. Nós temos o Bruce Wayne ainda recebendo algum preparo, a gente tem alguns flashbacks sobre a origem dele, né, sobre a morte dos pais dele, que é igual na HQ. Claro que eles exploram um pouco isso. Tem menções a personagens, figuras típicas da época, como Freud. Então você tem algumas referências bem legais. É interessante você conhecer um pouco de história para ler essa HQ, da mesma forma que eu digo que é um pouco interessante conhecer a história de Jack Estripador para assistir a animação, na verdade para os dois, para assistir a animação e a HQ, porque tem muita coisa ali que realmente bate com o que aconteceu na vida real, ok? A narração é alternada entre o Bruce Wayne e o Jack Estripador, então você tem aí uma narração mais confiável, que é a do próprio protagonista, e você tem uma narração aí que é mais distorcida, com a visão do próprio assassino. Você começa a entender um pouco as motivações dele, não precisa concordar com as motivações, você entende o que se passa na mente dele. Muitos personagens clássicos estão ausentes na HQ, algo que não aconteceu na animação, isso pode incomodar algumas pessoas. O enfoque maior são os personagens principais mesmo, parece que tentaram reduzir de propósito ali. Você não tem ícones que tem na animação com participação ativa, tipo Selena Kyle ou referências a Pamela Ive. Você tem todo o universo do Batman está presente na animação, mas na HQ esses elementos eles desaparecem. Talvez para dar uma identidade mais específica. Talvez pensar assim, sei lá, o Batman de uma outra época talvez não gerasse os mesmos vilões. Talvez se fossem vilões que já fossem existentes, ou vilões
diferentes. Quem for muito puritano talvez se chateie um pouco, mas né, quem é puritano é melhor ficar nas mensais, embora não esteja acompanhando, então me diz aí se vale a pena. Mas como universo alternativo é excelente você conhecer esse universo. Eu gosto de conhecer os multiversos da DC. E assistir a animação não vai te dar spoiler, como já comentei. E o desfecho pode te surpreender sim, principalmente se você assistiu a animação antes de ler HQ, como foi o meu caso. A história é boa, eu gostei, só que depois de assistir a animação eu senti que o roteiro poderia entregar mais. A animação tem uns negócios ali que eu olhei assim, nossa, ficaria bem melhor se botasse isso na HQ. Mas geralmente é adaptação de mídia, então dá pra exigir muito. A HQ tem um tipo de espaço aproveitado, a animação outra. Eu só senti que poderia ter mais referências a personagens clássicos e talvez explorar um ou outro assunto mais, como foi feito na animação. Mas não vou falar exatamente quais pontos eles poderiam melhorar, porque aí eu iria entregar pontos importantes da trama que talvez te ajudasse a chegar num desfecho. Então eu vou parar por aqui meu comentário e falar da segunda história que também tá nessa HQ, que é Batman Mestre do Futuro, também do Brian Augustine, e foi com a arte de Eduardo Barreto, artista já falecido, uruguaio. Ela se passa um pouco depois da história Gotham 1889, e ela lembra um pouco as histórias da época de ouro do Batman mesmo, porque nós temos um antagonista chamado Alexander Leroy. Ele já se apresenta assim de cara, não tem mistério quanto à identidade dele. Ele se apresenta também como o Mestre, o segundo nome que ele se apresenta. Ele é um vilão bem típico Era de Ouro mesmo, que gosta de máquinas sofisticadas, aquelas máquinas retrofuturistas, né, com muitas engrenagens, com muitas coisas bem absurdas, coisas grandes. Então você tem uma história que lembra o selo da Ebal, pra quem conseguiu ler alguma história da Ebal. Eu mesmo eu que já sou meio coroa, já peguei, a Ebal já era bem velha na minha época, mas é bem no estilo, tipo, é um vilão com um plano maluco para poder colocar a cidade de refém. Não tem grande trama, você sabe que é um vilão, a questão mesmo é impedir o plano maléfico dele, usando agilidade, destreza. Então é uma história mais para te relaxar, uma história mais alta astral, de bem versus o mal. Talvez seja até para tirar um pouco do clima mais pesado da história anterior, porque era uma história bem mais séria. Tem um outro drama existencial do Batman, né, sobre quem eu sou, ser ou não ser, algo que já foi explorado também nas HQs. Tá ali só pra marcar presença mesmo, já que é uma versão do Batman. Da mesma forma que você tem que mostrar a morte dos pais do Batman em praticamente todas as versões, você também tem que dar uma versão ali para os conflitos interiores também, os conflitos internos. Tem muitas homenagens aos vilões bufônicos das histórias clássicas que usam bugigangas. E por fim, tudo que eu posso fazer pra você é leia a si mesmo, porque você vai se divertir. É bem legal. É uma boa edição pra quem quer ver uma versão diferente do Batman. Eu gosto de colecionar essas coisas, então pra mim foi um grande achado, eu gostei muito. Me entreteu por 1 hora, mais ou menos. Eu li as histórias em tempos diferentes, porque eu precisei fazer uma pausa, então eu tô calculando que eu levei mais ou menos 1 hora. Eu gosto de parar, ver a arte e tal. Então vai te entreter aí, vai te ajudar a matar o tempo e vai te divertir. É uma historiazinha que vale a pena. Não vai te engrandecer como ser humano, porque ela praticamente é uma versão nova do Batman para te divertir, para te prender, ok? Então fica aí a minha dica e o que eu achei da história, ok? Não vai embora ainda, feito esse vídeo tem algumas recomendações. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito e comentar. Eu preciso muito do feedback de vocês para melhorar o canal, então deixa aí o que vocês acharam e me ajude a trazer um conteúdo cada vez melhor, ok? Mais uma vez, muito obrigado por sua companhia. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.